O Band Cidade continua hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. A ordem foi definida em sorteio com os representantes dos partidos em reunião na sede do Grupo Bandeirantes. Cada entrevista tem a duração de 7 minutos. Manuela Dávila, do PCdoB, é a sexta candidata a ser ouvida. Boa noite, candidata. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Quais são as prioridades do seu governo? Nosso programa tem 3 eixos centrais. Primeiro, resolver os problemas anteriores à Copa do Mundo, que são sobretudo os problemas na área da educação e da saúde. Segundo, dar continuidade às obras e preparar Porto Alegre para receber esse grande evento. Terceiro, projetar a cidade para o futuro com soluções na área de segurança, mobilidade, dinamizando a nossa economia. A senhora falou aí em saúde, é um dos principais problemas da nossa cidade, que recebe muita gente de fora para tratamento. Que caminhos, na sua opinião, levam para uma saúde mais eficiente? Diversos caminhos, né? O primeiro, respondendo ao final do teu questionamento, nós temos a obrigação de estabelecer o consórcio de saúde da região metropolitana para recebermos os recursos do Sistema Único de Saúde, do SUS, pelos pacientes de fora de Porto Alegre que são aqui tratados. Segundo, nós investimos 22% do nosso orçamento em saúde, mas desses 22% do total, né, apenas 10% são destinados à atenção básica. Por isso que nós temos o sistema de saúde na ponta tão ruim, né? Ontem tivemos um posto de saúde com filas de madrugada, então é preciso garantir a informatização da nossa central de consultas, que é uma pauta antiga, garantindo dignidade e investindo mais na atenção básica. Segundo, estabelecer as 4 unidades de pronto atendimento que serão construídas, mas devolver o caráter de pronto atendimento àquelas que já existem. O PAN3 na Vila Cruzeiro, por exemplo, é um pronto atendimento que tem que tirar ficha, ou seja, não é eficiente para a nossa população. Então, investir melhor o nosso dinheiro, administrar de maneira mais moderna, informatizando e criando a central de consultas e exames. Segurança pública, mexe com o dia a dia das pessoas, sensação de segurança, combate à criminalidade. Como é que um prefeito pode auxiliar o Estado nesse processo? Excelente pergunta, Osíris. Essa é uma das pautas, na minha avaliação, mais emblemática da necessidade de nós mudarmos a atitude da Prefeitura Municipal. Primeiro, esse é o principal problema sentido pela nossa população. Portanto, quem quer administrar Porto Alegre tem que dizer: os problemas da cidade são problemas meus. Como? Primeiro, construindo uma Secretaria de Segurança real, que separe de segurança de direitos humanos e que trate de segurança de curto, médio e longo prazo. Quais ações concretas que não dependem do governo do Estado e que eu farei assim que me eleger? Primeiro, garantir que os guardas municipais estejam nas nossas escolas. As escolas são lugares sagrados, elas devem ser protegidas para os alunos aprenderem. Segundo, garantir que os nossos parques e praças, que são mais de 600, sejam espaços ocupados pela população, iluminados, com equipamentos para a terceira idade, com academias populares e equipamentos para as nossas crianças. Terceiro, a efetiva construção da Central de Monitoramento e Controle, que hoje é uma obra de papel na Prefeitura Municipal. E quarto, a questão do cercamento eletrônico de parques e praças e do cercamento virtual da cidade, que pode impedir ou deixar de fazer de Porto Alegre do roubo de carros no nosso país. É importante dizer que os nossos dados de insegurança são desproporcionais à nossa realidade. Nós temos hoje 47 homicídios a cada 100 mil pessoas. Isso é quase o dobro do que o Rio de Janeiro pós-UPPs. Então esse é um problema de Porto Alegre que precisa ser tratado de maneira séria e, na minha avaliação, é um equívoco deixar que a Secretaria esteja entregue à esposa de um político e não alguém com intenso conhecimento e preciso conhecimento em segurança pública. Em relação à Copa do Mundo, candidata, se a senhora for eleita, estaremos aí a 1 ano e meio do Mundial. Como é que a senhora pretende lidar com estas obras que vão preparar a cidade, a infraestrutura da cidade? Primeiro, é importante tranquilizar a população. O que está em disputa nessa eleição não é se as obras da Copa continuarão ou não. É se nós estamos satisfeitos que apenas elas continuem e os outros rumos da cidade não sejam mudados. Então, nós continuaremos esse conjunto de obras. Elas requerem, inclusive, uma velocidade maior para estarem concluídas até o início da Copa. Mas, Lúcia, é importante ressaltar que Porto Alegre precisa se preparar mais do ponto de vista da consolidação da cidade prestadora de serviços, qualificação do atendimento nos nossos restaurantes e bares, organização de rotas turísticas para as pessoas ficarem mais tempo aqui e gostarem da nossa cidade. Mobilidade urbana. A cidade hoje está trancada no seu trânsito, no seu transporte coletivo. Que ações práticas para garantir isso?
Osíris, hoje pela manhã eu reuni com um conjunto de agentes da IPTC. Nós debatíamos isso. Primeira ação, retomar o papel da IPTC na organização do trânsito de Porto Alegre. Porto Alegre não pode esperar o conjunto de obras ficar pronto. É evidente que nós temos que esperar as obras e contar com obras, mas isso não resolverá o problema em 1 e 2, em 10 anos. O metrô levará 15 anos para ficar pronto. Então, a IPTC precisa organizar o trânsito, criar rotas de fluxo único em momentos de grande fluxo em determinado sentido, precisa rever ruas com estacionamento em 2 mãos, precisa organizar as sinaleiras da nossa cidade. Então, EPTC cumprindo o seu papel. Segundo, transporte público de qualidade com paradas inteligentes que informem para a população, inclusive via SMS no celular, o horário das rotas, paradas iluminadas, seguras, ambientes seguros. Terceiro, Osíris, a garantia. Nós falamos de consórcio da região metropolitana para a saúde. A garantia da regulamentação do tráfego de veículos da região metropolitana em Porto Alegre. Hoje nós temos 1.500 ônibus de Porto Alegre circulando aqui e 1.700 na região metropolitana. Precisamos pactuar como é que esse ônibus, onde ele anda, né? Porque para que todos andemos de maneira mais veloz. E além disso, organizar o conjunto de obras que a cidade precisa enfrentar. Porto Alegre não tem o que nós chamamos de banco de projetos. Quando o recurso é disponibilizado nacionalmente, nós sempre ganhamos menos que outras cidades porque não temos projetos organizados. Em relação aos moradores de rua, o que a senhora pretende fazer? Esse é um tema de difícil solução. 1 minuto para a resposta. É preciso que a cidade saiba disso, mas nós temos que enfrentar. Como? Aumentando vagas em abrigos e descentralizando os abrigos para outras regiões da cidade. Porque nós vemos tantos moradores no centro porque os abrigos estão na região central. Então, descentralizar abrigos, aumentar vagas e, por fim, Lúcia, fazer a busca ativa desses moradores para ver qual desses nós conseguimos qualificar para o mundo profissional e garantir a retomada da inclusão na sociedade. Tá certo. Obrigada pela sua participação. Boa noite. Obrigada, uma boa noite a ti, a vocês e a todos os telespectadores. A entrevista desta sexta-feira é com o candidato pelo PT, Adão Vilaverde. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem aí o Jornal da Band. Ótima noite para você. Até amanhã.